Bom, e a gente está na linha já com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito bom dia. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Sheila. Como vai? Bom dia. É um prazer estar conversando com você. Bom, queria começar perguntando ao senhor, secretário, justamente sobre distribuição de vacinas no estado de São Paulo, né? A gente conversava agora, então, com o prefeito de Guarulhos, Guti, e ele falava, questionava os critérios de distribuição das doses entre os municípios e usava alguns municípios para comparação. Em termos de comparação, ele usou o exemplo de Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, recebeu 156 mil doses, Guarulhos, com 1.300.000 habitantes, recebeu 89 mil doses. O que é levado em conta na hora dessa distribuição, de fazer essa distribuição? É só a população, é o número de idosos, o número de profissionais de saúde? O que é levado em consideração é exatamente todos os critérios que foram usados para a vacinação da gripe de 2020. Então, tanto o grupo da saúde, os idosos, as comorbidades, são esses níveis, esses números que vão promover, portanto, o fomento dessas doses aos municípios. Qual é o grande problema? E isso que dá uma disparidade. É que nem todos os profissionais da saúde no ano passado tomaram a vacina da gripe, diferente do que nós temos visto hoje para o Covid. Então, o que acontece? Hoje tem uma procura para a Covid por parte das equipes da saúde, algo que não era realizado na sua grande maioria no ano passado. Então, dessa forma, como este número foi utilizado, ele acaba sendo distóxico. Mas nem por isso essa população deixa de receber, seja os profissionais da saúde, sendo aportados cada vez mais essas doses de vacina para garantir tanto que profissionais de área da saúde quanto de idosos possam ter a sua imunização realizada com segurança. Doutor Jean, a gente falava aqui com o prefeito de Guarulhos e a gente tem conversado com prefeitos de outros municípios também a respeito do andamento desse calendário de vacinação. O governo do estado anuncia etapas para esse calendário de vacinação, entretanto, nem todos os municípios conseguem acompanhar este calendário, exatamente porque não há doses suficientes para garantir essa imunização. Vamos à atualização, portanto, desse calendário que dá o norte para as prefeituras fazerem imunização. Temos, a partir da semana que vem, um novo grupo e depois, no dia 29 de março, um novo grupo que pode passar a receber imunização. É isso, né? Pois é, o que nós estamos fazendo é uma progressão gradual, porque nós temos ainda um numerário de vacinas baixo. Nós temos mais de 20.600.000 doses de vacinas que foram distribuídas pelo Instituto Butantan. Portanto, de cada 10 vacinas, hoje, 9 são do Instituto Butantan. É o Butantan que realmente protege os brasileiros de todo o país, não é só os brasileiros aqui de São Paulo. E dessa maneira, nós estamos progredindo de uma forma mais graduada, lenta, para dar garantia também da existência da segunda dose, da garantia dessa segunda dose a todos aqueles que receberam. Então, a partir agora do dia 22, nós temos de 72 a 74. No período de 29, a gente começa a vacinar 70 e 71. E, gradualmente, outras faixas etárias serão incluídas nessa proteção. Nós temos que lembrar que essa população de idosos é uma população que nos preocupa muito, porque eles correspondem ainda hoje a 77%, infelizmente, dos pacientes que evoluem de uma forma muito grave e morrem. Então, eles têm que ter a garantia da celeridade, mas à medida da disponibilidade de vacinas. E é exatamente por isso que nós sempre precisamos de vacinas. Não é só uma vacina, são todas as vacinas que pudermos ter, no sentido de garantir a proteção, a imunização dos nossos brasileiros aqui de São Paulo. Secretário, eu queria perguntar ao senhor quais são as regiões do estado nesse momento que mais se preocupam e queria perguntar especificamente sobre a região de Rio Preto, sobre a qual a gente tem falado desde ontem, que propôs um lockdown que deve ser adotado aí por 11 municípios do entorno devido à gravidade, né, da situação que eles enfrentam nesse momento. Nós temos hoje 48 regiões, municípios que atingiram o seu limite
nas unidades de terapia intensiva, a despeito de aumentos do fomento e do fornecimento de leitos de UTI, leitos de enfermaria, de distribuição de respiradores, eles chegaram exatamente no seu limite. Dessa maneira, essas regiões, elas têm que ter uma atenção redobrada por parte das suas municipalidades. Então, não só o plano emergencial está sendo instituído, mas além do plano emergencial, medidas muito mais restritivas com autonomia das prefeituras têm sido realizadas, como, por exemplo, a diminuição da circulação de pessoas de uma forma mais intensa com o próprio lockdown. Então, nós hoje defendemos sim a questão do lockdown regionalizado, entendemos que não é todo o estado neste momento que precisaria passar por uma condição como essa mais restritiva, mas nós entendemos que algumas regiões são fundamentais. Fazer o lockdown é diminuir a circulação de pessoas, é diminuir a circulação do vírus em concomitância a elas. Doutor Jean, em relação inclusive a esse plano, né, com medidas mais restritivas, mais severas, eventualmente com lockdown regionalizado, como nesse caso de São José do Rio Preto e do entorno, quando será possível observar melhora na situação da pressão hospitalar, do aumento no número de casos, aumento no número de mortes? Quando o que está sendo feito agora vai ser observado nos hospitais? Quando os números começam a, pelo menos, parar de subir, a gente sente o efeito quando da medida de hoje? Todas as medidas que são tomadas hoje, elas começam a impactar em 2 semanas. Porque imagine só, hoje as pessoas saem na rua, as pessoas acabam entrando em contato com alguém que esteja com Covid e elas desenvolvem a doença. Elas vão começar a apresentar sintomas, em geral, no 3º dia. E sintomas que podem ser sintomas leves, nariz entupido, dor de garganta. A progressão natural é que em 7 e 10 dias elas passem a ter a exteriorização de uma gravidade de doença. Por que isso? É uma doença que é muito mais causada, do ponto de vista de gravidade, pela ação, pela resposta inflamatória de cada indivíduo. E exatamente essa resposta inflamatória, que acontece de uma forma mais tardia, é que vai fazer com que esse paciente apresente sintomas necessitando de unidade de terapia intensiva, geralmente depois de 10 ou 14 dias a partir do início dos sintomas. Então é por isso que a gente vai começar a ver que muitos que ficaram em casa não adoeceram. Essa vai ser uma realidade, e com isso 6 a 8% destes muitos que estariam doentes não vão estar sendo internados nas UTIs. Então, esse impacto, a partir de 2 semanas, nós vamos começar a ter redução. E a partir de 3 semanas, vamos começar a ver um impacto de diminuição de mortalidade. Por isso, nós temos que começar hoje. Não adianta postergar. A gente já vem gritando há semanas, alertando a elevação rápida do número de casos, do número de internações, do risco de superlotação dos serviços. E é muito interessante que nós estamos atendendo outras faixas etárias que não são as mesmas faixas etárias que nós víamos no passado. Nós víamos pacientes graves, especialmente idosos. Eles correspondem sim a 60%, mas abaixo disso, 40%, são outras faixas etárias de pessoas abaixo de 50 anos, pessoas que não tinham nenhuma doença prévia, pessoas que não tinham obesidade, porque a gente percebeu que as pessoas que têm obesidade teriam a chance de inflamar mais e ter quadros mais graves, e hoje mesmo pessoas que não tenham, como disse, obesidade e doenças prévias, estão tendo a possibilidade de evoluir de uma forma mais grave, exatamente por esta inflamação muito mais intensa. Então é importante que todos tenham realmente essa consciência, essa responsabilidade. Secretário, a Secretaria de Saúde e o Governo do Estado têm hoje ferramentas para medir a adesão a essas medidas? E se sim, a gente conhece já esses números? Como é que foi, por exemplo, o primeiro dia da fase emergencial no Estado? As pessoas de fato ficaram mais em casa? A gente tem uma taxa que a gente faz, que é uma taxa de mobilidade.
No final de semana, nós tivemos uma taxa de 43% e evoluiu para 50%, tanto no sábado quanto domingo. Eu não tenho os dados ainda, não foram passados, eles geralmente chegam por volta das 11, 11h30, mas nós o que temos percebido é que o faseamento mais intenso, o faseamento vermelho, ele reduz a circulação de 1.700.000 pessoas. Quando nós vamos jogar isso para uma fase emergencial, a redução da circulação de pessoas passa a ser 4 milhões, especialmente na região metropolitana de São Paulo. Isso é muito importante, principalmente que é uma área com alta demografia. As pessoas vão para os transportes públicos, então quanto mais pessoas não circularem, fazerem teletrabalho na medida do possível, isso também impacta, como disse, na circulação de pessoas e com elas o próprio vírus. Mas nós estamos monitorando, então, a taxa de mobilidade que passaremos para vocês ao longo do dia. Secretário, ainda sobre a ocupação de leitos, o senhor falou hoje em 48 municípios saturados, né, com 100% de ocupação dos leitos. Ontem a gente tinha o dado de 63 municípios. Reduziu, então? Reduziu porque nós temos distribuído muitos leitos, feito abertura. Para ter uma ideia, da semana, nos últimos 10 dias, nós abrimos 1.118 leitos. É uma operação de milagre, a cooperação dos secretários municipais da saúde, que, claro, tem uma participação muito intensa, muito próxima, fazendo a abertura desses leitos em vários locais dentro dos próprios hospitais, uma vez que a celeridade da doença não permite, por exemplo, aqueles hospitais que nós fazíamos de campanha, que era abrir as tendas, lonas, porque nós tínhamos um período longo para construção, primeiro até para... A gente tem uma questão que chama-se chamamento público. A gente precisa fazer orçamento, que nem alguém que vai fazer alguma compra de uma lâmpada, vai pedir 3 orçamentos. Mas esse período para o Estado, ele é muito mais burocrático, ele demora mais. Nós não temos esse tempo. Por isso, os hospitais são ampliados em várias alas. E nós criamos 11 hospitais de campanha na semana passada. Os 11 são localizados nos ambulatórios médicos de especialidade. Eram aqueles ambulatórios que hoje estavam fechados, com estrutura para se transformar em enfermarias, e também aqueles AMEs que nós chamamos AME+, que são os AMEs que além de ambulatório tem centro cirúrgico, estão recebendo as unidades de terapia intensiva. Então, para se ter uma ideia, só com os 11 AMEs que nós tivemos em todo o estado, foram mais 280 vagas. Ontem já fizemos um anúncio de um hospital que vai acontecer aqui na região central de São Paulo, na região da Santa Cecília. É um hospital que foi desativado e é da iniciativa privada. Ele está totalmente pronto no ponto de vista estrutural. Nós já estamos com as equipes ali fazendo toda a manutenção de ar-condicionado, de higiene, para já inserir também as equipes até o dia 31, esse hospital estará atendendo, são 180 leitos, 130 de enfermaria, mais 50 de UTI. Então, dessa forma, nós estamos ampliando os leitos, fora o que o próprio município de São Paulo, em parceria com o secretário Edson Aparecido, também tem feito aberturas também de uma forma muito célere desses leitos. Então, nós estamos incrementando a assistência. Mas, para se ter uma ideia, nós temos hoje no CROSS mais de 1.000 solicitações de regulação. As regulações no CROSS, elas estão relacionadas à UTI, elas estão relacionadas à enfermaria e à tomografia. Nós tínhamos, lá no auge de dezembro, eram 150. Quer dizer, nós passamos a ter 10 vezes mais as solicitações em todo o Estado. Então, é por isso que nós precisamos realmente que essas medidas sejam bem incorporadas pela população, que nós estejamos recebendo não haja risco algum de nós sobrecarregarmos ainda mais regiões.
Secretário, eu queria insistir nesse ponto e entender um pouco melhor essa proporção aí entre oferta e demanda, porque se há ainda leitos disponíveis, se estão sendo disponibilizados mais leitos, por que a gente ainda tem mortes de pessoas que não conseguiram atendimento, que não conseguiram leitos? O que não está funcionando é o sistema de transferência que não está dando conta? O que está acontecendo? É muito importante, e essa é uma das questões fundamentais a gente avaliar, se essas pessoas morreram porque não tiveram assistência ou elas morreram por gravidade de doença. Então, isso é importante, porque a gente sabe que as pessoas que estão entubadas, necessitando de unidade de terapia intensiva, são pessoas que já numa condição, na melhor dos atendimentos, tem uma mortalidade de 35% a 40%, na melhor dos atendimentos. Então, eu já tenho uma alta mortalidade pela doença. Então, vamos pegar o que aconteceu, por exemplo, na região de Taboão da Serra. Nós pegamos todos os relatórios que foram enviados para a Central de Regulação, CROSS, para avaliar se esses pacientes foram desassistidos. Porque, no primeiro momento, eu agora não vou falar como gestor, eu vou falar como médico. No primeiro momento, eu falei, peraí, essas pessoas morreram, isso é um ato de desumanidade. Vamos olhar isso aqui. Então, todas estavam entubadas, ou seja, estavam com ventilação mecânica, recebendo os antibióticos, recebendo a prevenção, que a gente tem os protocolos de anticoagulação, de corticoide, droga vasoativa para manter os níveis de pressão. Então, elas estavam absolutamente bem atendidas. Elas estavam bem atendidas. Elas estavam aguardando, sim, transferência para uma unidade crítica para serem muito mais minuciosamente atendida, com menos pessoas, uma restrição maior de número de funcionários para atender diretamente essas pessoas. Mas é importante lembrar que a assistência que essas pessoas receberam, elas foram atendidas. E é o que tem acontecido em grande parte do estado, em que elas recebem intubação, que elas recebem ventilação, oxigênio, mas não são transferidas para unidades críticas. O que nós tememos, agora é uma outra versão, se a velocidade estiver acontecendo de uma forma muito mais célere, não só as unidades de terapia intensiva serão comprometidas no futuro próximo, como faltarão respiradores. Porque tudo é limitado, a gente não tem como importar respiradores, o mundo está importando. Nós redistribuímos de um hospital para outro, mas todos precisam de respiradores. Então, o que nós não queremos ver é que as pessoas morram por desassistência. Isso a gente não quer. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho hercúleo de transferência de equipamentos de um hospital para outro. Quem tem 10 vai dividir com quem não tem nada, e assim vai, para que nós possamos acolher todas as regiões de uma forma mais rápida possível, frente à celeridade dessa pandemia. É importante a gente reforçar que ela veio de uma forma muito abrupta. Para ter uma ideia, no dia 22 de fevereiro, nós tínhamos 6.210 pacientes internados nas UTIs. Hoje temos mais de 10 mil pacientes internados nas UTIs, ou seja, são 4 mil pessoas em 3 semanas. Quer dizer, quase 180 novas pessoas sendo internadas nas UTIs. Quer dizer, nós nunca vimos isso na história de nenhuma pandemia, principalmente na própria história do Covid-19. Secretário, o senhor falou sobre os respiradores, não é? Começa a se acender algum sinal de alerta em relação à quantidade de respiradores no estado de São Paulo? Nós tínhamos já um grande número de respiradores, distribuímos mais 4 mil respiradores em todo o estado, ou seja, estamos muito confortáveis com relação a isso. Mas é óbvio que se nós tivermos uma celeridade maior do número de casos, isso vai faltar. Nós estamos conseguindo, inclusive, alguns capacetes, que são capacetes com oxigênio da iniciativa privada, quer dizer, que está fornecendo, estão doando para a gente, são mais de 250 capacetes que vão ser distribuídos. A própria USP, Engenharia da Politécnica e da USP aqui de São Paulo, desenvolveu um ventilador não invasivo, que é muito bom para o pronto-socorro para esses pacientes. Então, nós estamos pegando, inclusive,
dos próprios hospitais das regiões, hospitais até privados, que estão fazendo a oferta desses aparelhos para os nossos hospitais, para que dessa forma não haja essa catástrofe. Mas nós temos que dizer, olha, isso pode acontecer? Pode. Nós não podemos prever se isso vai acontecer. Nós estamos correndo para que isso não ocorra, para que isso realmente não ocorra. Mas nós também temos que entender que risco existe, mesmo que pequeno, porém existe. Secretário, para a gente encerrar, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que é repetida a exaustão por muitos ouvintes a respeito da vacinação de pessoas com comorbidades. São muitas mensagens com perguntas nesse sentido. Quando, afinal de contas, as pessoas com comorbidades vão ser incluídas na vacinação, pelo menos aqui no estado de São Paulo? Já há essa previsão, secretário? Pois é, nós estamos tentando avançar nos pacientes idosos o máximo para chegar, como eu disse, já no início do ano, do mês que vem, nós já estaremos avançando nos grupos de abaixo de 70 anos. Então, muito em breve nós estaremos aí começando com a população que tem o que a gente chama de comorbidade, que é uma das preocupações muito grandes. Uma coisa, Sheila, que é deixar muito claro, desde agosto do ano passado, por liderança do governador João Dória, a gente tem ido a Brasília de forma frequente, a gente vem falando, precisamos de vacinas, comprem vacinas, comprem. E, infelizmente, nós nunca fomos ouvidos, muito pelo contrário. E isso repercutiu, inclusive, de se assinar contrato com o Butantan agora no início de janeiro. Se nós não tivéssemos o contrato do Ministério com o Butantan, nem o Brasil não estaria vacinando. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma celeridade nesse programa para pessoas que também têm risco de desenvolver forma grave de doença, que são os pacientes com comorbidades. E algumas categorias profissionais, seja de segurança, seja de educação, as pessoas estão nesses comércios essenciais. Então, nós tínhamos que ter essa celeridade que, infelizmente, com essa limitação de doses da vacina, não permitem com que estejamos avançando. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez, obrigada pela entrevista, secretário, por disponibilizar o seu tempo aqui para o nosso ouvinte. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos e eu peço para que as pessoas, por favor, tenham a consciência. Não acreditem mais que o fato de um indivíduo ser jovem, isso eu vou perder o paladar e o olfato. As pessoas estão perdendo a vida, e não só delas, como das pessoas que estão à sua volta. Obrigada, bom dia, secretário. Um abraço. Um abraço.